Capítulo 893. Quem mais interessou pelo suicídio de Quaron foi ninguém menos que a Justiça Audrey. No entanto, ela percebeu há muito tempo que Force tinha algum interesse no caso. Consequentemente, ela não perguntou e manteve sua postura, esperando pacientemente que uma determinada autora de best-seller fizesse a pergunta. Em apenas 1 ou 2 segundos, Force olhou para as bordas da mesa em frente ao mundo e perguntou, após alguma deliberação, qual é a verdade? Klein já havia ensaiado como iria descrevê-lo, então, sem qualquer hesitação, ele fez o mundo dizer. O cérebro por trás disso é o consultor da família real, Vin Rambis. Ele provavelmente tem outra identidade, um conselheiro dos alquimistas da psicologia. Quando ouviu a primeira frase, a mente de Audrey já havia produzido naturalmente a imagem de um velho genial. Este homem veio de uma origem aristocrática. Ele se formou na Universidade de Bert-1 e possuía profundo conhecimento e excelente visão. Ele foi consultor da família real por mais de uma década e era publicamente reconhecido como um estudioso, um bom homem e um cavalheiro. Audrey já havia suspeitado que o suicídio de Quaron poderia ter sido instigado pela família real, mas nunca esperou que o mentor fosse o genial, amável, gentil e bem-humorado Vin Rambis. Quando o mundo anunciou a outra identidade do homem, ela se viu incapaz de esconder seu alarme e perplexidade. Vin Rambis é um Beyonder? Ele é conselheiro dos alquimistas da psicologia? Isso também significa que ele pode ser um semideus. Eu o vi tantas vezes, mas nunca o conectei ao mundo misterioso. Sempre achei que ele era apenas um estudioso sábio. Se o Senhor Mundo não tivesse sido enganado em suas investigações, eu realmente acharia isso inacreditável. Que Vin Rambis, que é conhecido por ser útil aos outros, trataria a vida com tanta frieza. Ele friamente fez um filho perder o pai, uma esposa perder o marido, pais perderem o filho. Ele costuma se apresentar como culto e amoroso. A política é mais suja do que eu imaginava. O mesmo para a família real. Falando nisso, ainda não encontrei um conselheiro dos alquimistas da psicologia. Nunca fiz contato com seus escalões superiores. Nunca esperei que esta organização secreta quase não fosse diferente de cultos como a Ordem Aurora e o Episcopado Luminoso. Nosso clube de tarô é melhor. O Senhor Louco está sempre impedindo ou atrapalhando os planos dos deuses malignos e diabos. Enquanto a mente de Audrey estava um caos, Auger sentiu agudamente os problemas crescentes no clima político de Becklund. Ele sentiu que várias facções estavam interligadas e que havia muitos segredos. Elas formaram um enorme balde de explosivos que poderia explodir a qualquer momento. Os nobres, a família real, a Igreja das Tempestades, a Igreja da Noite Eterna, a Igreja do Vapor, os ricos em expansão, os plebeus que vivem em um precipício e a classe mais baixa que vive vidas abjetas. A revolução dos tempos é tão óbvia. E pensar que não percebi isso. Eu simplesmente acreditei nas palavras de Quilangos e nas evidências que ele mostrou. Uma época em que os antigos deuses desaparecem e novos deuses surgem está prestes a chegar. As marés da história estão rugindo de uma maneira imparável. Auger suspirou silenciosamente, aparentemente vendo uma alta torre de sino e o sino da ordem que estava pendurado nela. E ao redor deste famoso marco, redemoinhos de ar se materializavam e a luz escurecia. Parecia que os redemoinhos estavam se preparando para formar furacões. De repente, Auger teve uma teoria. O que surge pode não ser um novo deus, mas um deus antigo de uma era ainda mais remota. Ele instintivamente olhou para o assento de honra no final da longa mesa de bronze antes de rapidamente retrair o olhar. Ele dificilmente poderia reprimir as convulsões em seu coração.
Naquele momento, teve a sensação desconcertante de que sua ambição e seus objetivos eram muito insignificantes. Ele só queria se tornar um arcebispo da Igreja das Tempestades, um santo. Nesta posição, teria autoridade no mundo e poderia dirigir muitas coisas em segredo. Como os antigos deuses estão desaparecendo e novos deuses estão surgindo, o Senhor louco retornará ao seu trono no mundo astral. Então por que eu não deveria considerar ser um anjo? Somente neste nível posso completar uma mudança qualitativa na minha existência. Serei capaz de viver uma longa vida. Só então poderei dominar as pessoas e liderar uma organização em grande escala. Exercerei autoridade sobre o mundo. Enquanto os pensamentos passavam por sua mente, Alger tremia de uma maneira quase indiscernível. Seu coração estava vomitando com emoções agitadas. Quando Ketoa conectou o paradeiro da rainha misteriosa nos últimos 2 meses, ela sentiu que esta estava passando grande parte de seu tempo em Backlund. Algo está para acontecer em Backlund? Posso tentar perguntar quando escrever desta vez. Eu me pergunto que resposta Sua Majestade dará. Ketoa colocou seus óculos pesados no nariz e passou seu olhar pela senhorita Justiça e pelos outros membros de Backlund. Force conhecia alguns detalhes do caso de suicídio de Quaron. Ela sabia que a vítima agiu por conta própria o tempo todo e que não estava controlada. Ela também sabia que as testemunhas acreditavam sem dúvida que tudo era resultado de Duane Dantes. Comparar isso com a situação real induziu um profundo sentimento de medo no conselheiro dos alquimistas da psicologia. Ela não queria que um dia descobrisse que seus pensamentos e hobbies eram todos resultado de ações de outra pessoa. Como isso é diferente de ser uma marionete? Um Beyonder de alta sequência do caminho do espectador é assustador. No entanto, este é um material de escrita realmente bom. Atualmente, a ciência da psicologia já conta com a hipnose. No meu próximo livro, quero escrever sobre uma menina doente que gosta de um cavalheiro. Ela usa a hipnose para fazê-lo se apaixonar por ela. O clímax final é quando ela descobre que o cavalheiro é na verdade um mestre hipnotizador. Force ficou boquiaberta antes de fechá-la novamente. Ela não perguntou mais nada sobre Vinham Bis porque não o conhecia. O compartilhamento de Vinham Bis por Klein foi principalmente para alertar a senhorita Justiça. Ele queria que ela fosse cuidadosa e cautelosa com esse conselheiro dos alquimistas da psicologia. Agora, vendo que seu objetivo havia sido alcançado, ele disse: há outro assunto. Ajudem-me a tomar nota do general de brigada Conas Kilgore. Ele é o vice-diretor do MI9. Superficialmente, ele é apenas um sequência 5, mas, na verdade, ele é um semideus do caminho do Imperador das Trevas. Ele possui uma percepção espiritual bastante potente e pode detectar nitidamente que outros o estão observando. Conas Kilgore. Audrey repetiu esse nome interiormente e percebeu que não tinha nenhuma impressão deste cavalheiro. Ou temos pouca sobreposição em nossos círculos sociais, a ponto de apenas acenarmos um para o outro quando nos esbarramos sem perguntar quem é o outro, ou ele se mantém extremamente discreto. Ele não participa dessas reuniões com frequência. Se eu tiver uma chance, devo perguntar a Cance. Ele é do MI9. Ele definitivamente conhece esse seu superior. Audrey não estava mais surpresa que Conas era um semideus, apesar de ser uma sequência 5 no papel. Do seu ponto de vista, era comum que membros de uma agência de inteligência se encontrassem em tais situações. Alger e Ketoa já tinham ouvido falar mais ou menos do membro de alto escalão do MI9, Conas Kilgore. No entanto, não tinham uma compreensão mais profunda do assunto, então tudo o que podiam fazer era atualizar tudo o que sabiam e lembrar-se de serem especialmente cuidadosos ao encontrar qualquer coisa relacionada à pessoa em questão.
Vendo que o Senhor Mundo não tinha mais nada para compartilhar, Derek não esperou que o Senhor Enforcado perguntasse. Ele disse: fiz um novo amigo novamente. Ele parou por um momento antes de chegar ao cerne da questão. A área que ele patrulha inclui o mausoléu do ex-chefe. Ele me disse que o conselho de 6 membros ainda não abriu a porta que leva ao subsolo. No entanto, através das rachaduras nas rochas externas do mausoléu, plantas luxuriantes e estranhas crescem. Elas se parecem com cabelo humano. O conselho de 6 membros tem 3 semideuses. Mesmo que haja alguns em expedições e não estejam na Cidade de Prata, os outros 3 provavelmente controlam um certo poderoso artefato selado ou pastaram um espírito maligno, dando-lhes uma força quase semideus. Apesar de unirem forças há tantos dias, eles não conseguiram abrir a entrada do mausoléu do ex-chefe. Isso significa que é um problema bastante sério. Além disso, qual é a razão para plantas que lembram cabelo humano crescerem de repente? Uma pergunta após a outra surgiu na mente de Klein enquanto ele esperava que o Enforcado perguntasse ao jovem Sol. Ele sabia que Alger definitivamente teria dúvidas. Alger, que terminou de ouvir em silêncio, franziu a testa ligeiramente antes de relaxar as sobrancelhas. Depois de alguma deliberação, ele disse: além disso, há alguma anomalia? O responsável pela abertura do mausoléu é a anciã pastora Lovia? Não é ela. O chefe também está presente. O mesmo acontece com outros 2 anciãos, respondeu Derek seriamente. Não há outras anomalias por enquanto. Alger assentiu e disse: muito bem. Mantenha seu estado atual. Estabeleça comunicações com mais pessoas. Anote quaisquer alterações nesse mausoléu. Depois de ser elogiado, Derek assentiu apressadamente enquanto respondia ansiosamente. Depois de mais algumas trocas de palavras, a reunião iniciou naturalmente o segmento de aprendizagem. Force planejou perguntar para que servia a múmia do faraó, mas depois de ver o mundo, ela fechou a boca. Quando a reunião terminou, Klein, que havia retornado ao mundo real, abriu a torneira e lavou o rosto e as mãos antes de esperar pacientemente a noite chegar. Quando chegasse a hora, viajaria em uma aeronave militar para a Baía de Desi. Reticências. Continente Sul, Porto Birrens. Enquanto o sonho dourado navegava para o sul no Mar da Névoa, Danites levou apenas alguns dias para chegar ao porto mais ao norte de Balan Oeste. Ele se cobriu com uma capa escura e carregava uma mala. Usando o broche do sol dentro das roupas, carregava uma luva de boxe preta perto do peito. Ele estava andando pelas estradas do porto e suava profusamente. Sentiu que já estava armado até os dentes, muito mais forte do que antes. Uma vez fora do porto, Danites olhou para os lados e estendeu a mão para parar uma carruagem. Quando o cocheiro o viu, ele disse uma série de palavras. Porcento cerquilha arroba e. O que ele está dizendo? Danites olhou fixamente para ele. Demorou alguns segundos para ele se lembrar de uma coisa. Ele não conhecia a língua local, o dutanês. E quando chegou a Balan Oeste, tinha a sua capitã, uma poliglota, a liderar a tripulação. Ele não precisava se preocupar por não entender nada. Nota: 1. Não sei se é uma cidade ou se devo traduzir no literal, então vou deixar em inglês e fingir que é uma cidade por enquanto. Ponto.